Olá pessoal, muito boa noite a todos, muita paz, muita luz, namastê. Bom, seminário de hoje, nós vamos falar sobre o ego. Como que o ego impede a nossa transcendência, a nossa iluminação, e como o ego na cultura oriental é conhecido como o eu inferior. Né? E como a humanidade toda vive em função do eu inferior, e não pelo chamado eu superior. Então nós vamos entender o que é uma coisa e o que é outra. Então, como esse ego é formado? Como nós vivemos em função daquilo que nós chamamos o falso centro do homem. Tá? E pelo fato de viver o falso centro, nós vamos viver uma mentira, nós vamos viver um mundo de ilusão, o chamado mundo de Maia. Tá ok? Então, a partir da compreensão, todas as filosofias orientais, elas são unânimes em afirmar que, enquanto você não entender, não compreender e não transcender o seu ego, você nunca sai dessa condição kármica. Então, uma das questões mais importantes para o caminho oriental, para o caminho dos mestres do yoga, da Índia, da China, é compreender e transcender esse nível inferior do ser humano. Tá? Então vamos entender passo a passo qual a origem do ego, como ele é formado, e nesse curso todo nós vamos debater vários aspectos psicológicos do ser humano, que advém disso, comportamental, como o ser humano se comporta também em função do ego. E a gente vai poder então entender melhor tudo isso. Então, em primeiro lugar, a nossa encarnação. Nós somos um espírito, e esse espírito vai descer, vamos pela primeira vez nesse planeta, neste mundo, para viver sob essas leis e sobre essas regras. Isso é muito importante que a gente entenda isso. Tá? Vamos manejar que esse espírito ele não tem ego. Ele é a essência pura, ele é o espírito. Ele sabe que ele é um espírito, vive no mundo espiritual e vai viver uma experiência na matéria. Nem que seja pela primeira vez. Então, na Terra, é a lei do karma. A lei do karma diz, primeira, é o esquecimento. O esquecimento da sua natureza superior vai dar base fundamental à criação do ego. Tá? Nós vamos substituir esse eu superior, que seria a memória e a consciência do espírito, por uma consciência do si mesmo que vai ser adquirida na vida. Vai ser adquirida aqui. Tá ok? Então, muito bem. Então, esta alma, 2, ela encarna num corpo com 2 programas. Dois programas básicos. A alimentação, ele precisa se alimentar, então ele sempre vai procurar alimento, ele sempre vai viver para procurar o alimento, ele tem que se alimentar. E isto está associado para o corpo como uma fonte de prazer. Tudo que tem a ver com a sobrevivência tem que dar prazer. Tá? Esse é um programa que o espírito não tem. O espírito não precisa comer. Ele não precisa se alimentar. Ele não precisa procurar prazer no alimento.
B. Este corpo, ele precisa autorreplicar. Não, autorreplicar está errada a palavra. É só replicar. Então, ele vem com o sexo, com o impulso sexual. É a energia mais poderosa que vai movimentá-lo. Então, necessariamente, ele vai ter uma força muito grande dentro dele, desse corpo, que vai impulsioná-lo ao sexo oposto para a reprodução. Entendeu? Então, e é a maior energia que movimenta o ser humano, a gente sabe disso. Né? Então, o desejo, né, pelo sexo oposto. Então, isso aqui vai ser uma força poderosa na qual você vai estar submetido. Isso é fundamental. Isso vai ser a base da criação do seu ego. Essas duas coisas. Tá? Freud já começou a entender isso, mas não pelo lado espiritual. Freud entendeu isso estudando o ser humano. Freud entendeu que a sexualidade é a força poderosa que molda a personalidade do indivíduo e vai criar estados doentios da personalidade, da psique, lá na frente, na fase adulta e tal. Você está entendendo? Então é muito importante entender essa questão. Tá? Muito bem. Aí, a alma entra neste corpo. Assim que ela entra neste corpo, ocorre, por parte, né, do ser humano, assim que encarna, esse espírito se sente prisioneiro, enclausurado num corpo, enclausurado dentro desse corpo e escravo dos sentimentos primitivos desse corpo. Do programa básico. Ok? Então, quando a alma entra, desde criança, desde muito bebê, essa força vai movimentá-lo. A Kundalini vai movimentar o indivíduo. Então a criança, quando é gerada, existe um impulso muito grande nela de buscar na fase de infância, essas duas coisas vão ser conectadas em uma só. Olha só, é uma só. Alimentar-se significa viver o prazer sexual. Ok? Então, todo ser biológico, mamífero, no caso, ele vai ser impulsionado desde criança a buscar o sexo, o prazer sexual na fase oral, na boca, que vai lhe dar, então, o impulso de se alimentar. Então, desde muito cedo, ele vai perceber que alimentar-se dá muito prazer. E esse prazer é tão intenso quanto um orgasmo sexual. Então, se você não permitir... Tá, vamos imaginar que o desejo sexual nessa fase infantil é mamar nos seios da mãe. Procurar os seios da mãe. Vamos supor que essa criança ela começa a ser rejeitada pela mãe.
ela começa a ser rejeitada pela mãe. A mãe não gosta, não quer saber, a mãe é maluca, fica louca, não quer saber, joga a criança de lado, não quer dar os seios. A criança tem uma sensação de rejeição muito forte na sua personalidade. Começa a se formar o ego aí. O Freud já percebe que todos os traumas, as repressões são geradas desde que a criança nasce, vai haver a formação da personalidade do indivíduo. Bem? Então, nós temos várias questões que nesta fase não pode ter uma repressão. Então vamos supor, essa criança começa a pegar 1, 2, 3 anos de idade, e ela está nessa fase ainda. Então, como ela não pode ficar 24 horas mamando nos seios da mãe, nós substituímos por uma chupeta. Agora, se você não tiver uma chupeta, a criança vai ficar mordendo qualquer coisa. Morde o pano, morde o travesseiro, um paninho, algum bichinho, qualquer coisa, porque aquilo está dando orgasmo para ela, está dando prazer sexual. Ok? Né? Chupa o dedo, quando não tem outra coisa, fica chupando o dedo. Tem criança que chupa o dedo no útero da mãe. Sabia? Chupa o dedo no seio da mãe, lá no útero, quer dizer, né? É muito engraçado. Né? Então, mas é o programa, você está me entendendo? O espírito está ali, ele não apita muito. É um impulso básico de sobrevivência da espécie, do projeto Android, que está sendo impulsionado. E o espírito só vai na onda. Então, o que acontece quando você chega para uma criança e arranca a chupeta dela na marra e fala que você não pode chupar porque é feio? Fala, mas como que é feio? Eu não posso chupar, é o que me dá prazer. Por que eu não posso? Então, ela não entende. Pela primeira vez, essa criança vai criar um conflito. O que é um conflito? O conflito é assim, algo que eu quero, que eu desejo, que me dá muito prazer, e vem alguém e me proíbe de fazer isso. É o pastor. Não pode pegar as mulheres, porque é pecado. É pecado. Agora o pastor pode. Principalmente as fiéis, né? Aquele que é muito fiel. Né? Oi? Muito fiel. Então, a fase vai acontecer. Então, muitas fases vai acontecendo nesse período, tá? Da formação da personalidade. Então, a criança começa a crescer, ela vai passar da fase oral para a fase anal. Na fase anal, ela vai aprender o controle do xixi e do cocô. Ela cagava na cama, mijava, não tinha controle nenhum, lembra? Quando ela começa a entrar nessa fase, ela já começa a ter o controle das fezes, o controle do xixi, ela controla, coisa que antes ela não tinha. Passa rápido essa fase não é muito, depois ela sobe aos, né, seria 11, 12, 13 anos, 14 anos de idade, sobe para a fase genital. Aí é que o bicho pega. É claro que lá, na infância mais anterior, ainda, né, nesta fase primária que o sexo vem aqui, né, vai haver, você pode notar que quando a criança começa a crescer, começa a haver uma separação do casal. Você pega a criança, quando ela é muito criança, dorme com o pai, no bercinho do lado da mãe, né, no mesmo quarto. Ela tem uma sensação de segurança quando está no meio do pai e da mãe. Certo? Da zebra, quando essa criança tem separação de casal, ela não consegue ver mais o pai, está longe, aquele conflito da mãe e do pai. Tudo isso vai perturbar, vai criar uma personalidade doentia. Né? Um ego doentio. Porque ele não tem mais nada a ver com o seu espírito, com a sua visão superior. Está sendo construído uma personalidade, ou eu inferior.
Aí quando chega na fase genital, ele já foi separado da mãe, vai dormir em quarto separado, fica sozinho num quarto, ele fica com medo, está dentro daquele universo solitário. Então, ele não tem mais aonde buscar prazer, porque antes ele buscava prazer no seio da mãe ou na mamadeira sexual, né? Agora ele não tem, agora o negócio passou para cá. Então ele vai perceber que ele vai ter que ser impulsionado para o sexo oposto, para a reprodução. E aí que vem a formação do ego mais intensa. Tá? Vamos lá.